e começar dando boa noite para quem chegou depois. Hoje é a nossa última videoaula da disciplina. Olha só que coisa. Só lembrando o gabarito, o calendário que a gente tem, né, de atividades. A semana que vem a gente vai ter a nossa avaliação, né? Quem é aluno de administração vai ter a prova. Eu vou abrir uma atividade no Google Classroom, com o PDF da prova e o gabarito lá para vocês mandarem. E manda lá, eu vou especificar todos os horários direitinho, vou disponibilizar a prova de 6 da noite e vocês mandam o gabarito até as 9 da noite. Então, o esquema é isso. Para quem é aluno da administração. Quem não é aluno de administração, eu passei uma atividadezinha a mais, né? Eu passei a atividade das 8 sessões, né? E passei mais uma atividade. Essa outra já está postada lá e o prazo de entrega também é na próxima segunda-feira, 9 da noite. Então, ficam aí os prazos iguais para vocês responderem. E para ficar bem equilibrado nessa atividade, para quem não é aluno da administração, eu coloquei também 20 questões para não ter para não ter confusão. Tá todo mundo igual. E hoje, né, como eu vinha falando antes de iniciar a gravação, né, dessa aula, hoje a gente vai corrigir a P2 do semestre passado, a P2 do semestre de 2019.2, né? Que foi uma prova boa. Eu gostei dela. A turma teve uma dificuldade, dado algumas dificuldades, algumas casquinhas de banana que a gente tem aí nessa prova, mas a gente vai corrigir. Na verdade, eu queria até que vocês participassem, dizendo aí, professor, nessa daí eu marquei letra A, eu marquei letra B, eu marquei letra C, para a gente ir vendo aí, né? Repara que eu, propositalmente, eu estou pegando aí o mesmo PDF para justamente não ficar dando a bandeira das respostas. Na verdade, a gente vai achar essa resposta junto hoje. Então, vamos lá. A primeira questão, ele começa falando aí, né? Um banco de dados é um conjunto integrado de dados que descrevem entidades e relações entre essas entidades. Atualmente, toda empresa necessita de um ou mais bancos de dados para armazenar os dados gerados em sua operação diária. Então, para aí que vai ser uma questão exercitando o que a gente viu lá na seção 2, né? Que fala justamente dessa base de dados que a gente pode ter na organização. E ele manda a gente procurar qual é a incorreta. Qual é a incorreta dentre as alternativas. Então, vamos lá. Letra A. O gerenciamento de banco de dados consolida registros e objetos de dados em bancos de dados, podendo ser acessados por diferentes programas aplicativos. Tudo certo aí, né? A gente está procurando a incorreta, então, tudo certo. Letra B. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Isso. Aqui eu consigo ver agora. Letra B. O sistema gerenciador de banco de dados é um software. Perdão. O sistema gerenciador de banco de dados é o software que gerencia a gravação e o acesso dos dados armazenados. Esse sistema gerenciador de banco de dados é aquela sigla que a gente viu, né? SGBD. O banco de dados é justamente a estrutura de dados que tu tem, né?
as tabelas, chave primária, secundária, por aí vai. Enquanto que o SGBD, o papel dele é justamente isso. Esse SGBD, né, o Sistema Gerenciador do Banco de Dados, é um programinha de computador que controla o banco de dados. E esse controlar, ele está dando exemplos aqui, ó, gravar novos dados, né, e acessar os dados que já estão lá. Então, letra B, correta também, né? Letra C, a segurança dos dados pode ser gerenciada quando estes são organizados em bancos de dados. É o óbvio desse negócio, né? A segurança dos dados pode ser gerenciada quando estes são organizados em bancos de dados. Sim, verdade. Tão bobo que parece até estranho, né? Mas tudo bem. Letra D. A modelagem de dados deve sempre levar em conta os dispositivos onde os dados serão armazenados. Cada tipo de dispositivo requer um tipo de modelagem diferente. Opa, acho que a gente achou errado, hein? Vê só, vamos entender a prática para trazer para essa questão. Quando tu entra no portal da faculdade e tu quer ver a tua nota, ver as mensagens que tu passou, etc. Então, se tu entra por um desktop, né, por um computador de mesa, tu tem acesso a esses dados. Beleza. Se tu entrar pelo celular, tu vai ter acesso a dados diferentes? Ou Não, vai ter igual. vai ser o mesmo, né? Isso. Exatamente. Então, não tem essa coisa de cada dispositivo que eu estou acessando ser uma modelagem diferente desses dados. Na verdade, tu sempre está acessando a mesma base de dados, né? O que pode estar mudando ali para tu é como esse dado está sendo mostrado, mas aí é uma característica da página da web que tu está acessando. A base de dados que tu vai acessar é a mesma. Então, não tem essa coisa. O que ele está falando aí é tipo, tu criar um banco de dados, criar modelagens diferentes, né? Base de dados diferentes, e dependendo do dispositivo, tu está acessando. Se está acessando de um smartphone, tem que ser essa base de dados. Se está acessando de um computador. Isso não faz nem muito sentido, dado o que a gente viu na seção 3, por exemplo, quando a gente tem o trabalho com ARP. Ora, o ARP está pegando dados de vários locais diferentes, né, e concentrando num só. E todos esses diferentes dispositivos de software que tu tem acabam se comunicando com o mesmo ponto. Então, não tem essa não, de estar diferindo aí com base no dispositivo. Na verdade, todo mundo acessa o mesmo ponto. A única coisa que tu pode estar mexendo, né, é justamente na visualização, né? Então, é comum a gente montar uma página na web, né, que quando tu vai acessar no smartphone, ela fica mais verticalizada, né? Quando tu está acessando em outro computador, ela fica mais na horizontal. Então, tu só está mudando uma visualização, tu não está mudando o dado em si. Então, a errada vai ser a letra D aí na primeira, viu? O professor tinha chegado nessa alternativa pelo método da eliminação. Eu Tu fui viu vendo que as aulas. todas as outras estavam certas? E fui nela, tava na D aí também. Boa, então acertou. Alguém mais marcou letra D também? Ou alguém marcou outra diferente? Enquanto vocês checam aí o gabarito, deixa eu falar da E, né? Ao organizar os dados em bancos de dados, evita-se a duplicação. Pronto. Essa coisa da duplicação era um negócio que iria acontecer se a gente fizesse erradamente isso que é proposto na letra D, né? Tu criar diferentes modelagens. Então, tu ia estar duplicando isso aí. Quando, na verdade, a gente quer evitar essa duplicação. E quando tu evita a duplicação, tu tá
diminuindo a incoerência, o isolamento dos dados. Tá? Então, letra E é corretíssima também. Primeira questão, letra D. Espero aí que todo mundo tenha acertado. Viu? Se tiver alguma dúvida, viu, gente? Eu mando no chat, eu falo aí no microfone e a gente vai vendo. Vamos para a segunda? Para não perder tempo. Segundo o O'Brien Maracas, em 2013, os sistemas de informação podem ser separados em duas grandes categorias. Os sistemas de suporte às operações e os sistemas de suporte gerencial. Repara que aí ele está falando no nível hierárquico, né, da organização, né? Que é de suporte à operação, mais voltado ali para operações rotineiras, né? De automação dos dados, né? De uma automação de um processo, algo do tipo. E o sistema de suporte gerencial é mais para um nível mais alto ali hierarquicamente, né? Mais para gerência em si, né? Aí vão ser softwares que vão estar voltados para te fornecer dados, para te ajudar no gerenciamento, te ajudar na tomada de decisões. Então, o foco dos dois é esse aí. Então, beleza. É correto apontar como exemplo de sistema de suporte gerencial. Então, vamos lá. Se ele estivesse perguntando aí de um suporte a operações, né, a gente poderia estar falando lá, né? Sistema que roda a folha de pagamento, sistema, sei lá, de cálculo de média, rentabilidade de uma poupança, essas coisas que são rotineiras acontecerem, seria que até a base do negócio, né? Então, operações que acontecem com frequência, então seria um exemplo de suporte a operações, né? Mas ele quer suporte gerencial. Então, vamos lá. Letra E, professor. Letra E. É uma boa, viu? Quem mais na letra E aí? Deixa eu ver se esse povo está acompanhando a aula mesmo. Eu já podia fazer a chamada agora, né? Com o povo falando qual letra falou, né? Vamos corrigir. Tem esse palpite aí de Edinaldo, eu já gostei desse palpite. Vamos lá. Controle de processos industriais. Sei lá, tem um softwarezinho lá que está controlando um determinado processo. Então, repara que é uma coisa, não é uma coisa gerencial, né? Um sistema que está rodando a fazer alguma coisa ali, né? Então, ele está produzindo algo. Se ele está produzindo algo, então é uma operação, não é uma operação gerencial, então não é. Sistema de controle de processos. Ó. Mais uma vez, controlando o processo. Nessa letra B, ele nem define se é indústria, se é nada. Está controlando o processo, então também não. Sistema de processamento de transações. Transações e operações são sinônimos, né? Então, é isso. Sistema de colaboração empresarial. Isso aí tu pode colocar várias ferramentas nessa categoria, né? Desde ferramentas de comunicação, ferramentas de escritório básica, né? Produção de texto, essas coisas e tal. Não, também. Não é nada gerencial isso. E aqui na letra E, olha aí o palpite certo aí de Edinaldo. Sistema de apoio à decisão. Verdade. Porque é a única das alternativas aqui que fala justamente de algo ligado à gerência. Porque ele justamente é um sistema ali, né, que vai passar algumas informações relevantes, né, que vão auxiliar o gerente, né, na sua tomada de decisões dentro do seu papel gerencial da coisa. Né? Então, segundo aí, letra E. Isso aí. Beleza? Isso aí eu acho que seria a primeira sessão, né, da gente, né, quando a gente
meio que categorizou os tipos de sistema. Então, acho que essa segunda aí seria a seção 1, o caminho dela. Vamos lá para a terceira, então. A terceira, eu já estou vendo que ele vai falar de lei aqui, então essa terceira questão faz uma ponte aí com a seção 8, né, a última seção que a gente viu. O número de matérias jornalísticas que utilizam dados públicos cresceu nos últimos anos, em função do grande interesse dos leitores em ter uma análise da conjuntura econômica e social baseada em dados. As empresas também se beneficiam desta abertura, pois conseguem extrair dados governamentais que antes não eram facilmente acessíveis. A lei que permitiu acesso a esses dados, aos dados governamentais, é o quê? Alguém falou aí, só que saiu bem baixinho E aqui. professor? C, agora saiu. Pois é, letra C. Porque, veja, das 5 alternativas, né, a gente falou nessa disciplina de 2 leis, que foi o Marco Civil da Internet e a Lei de Acesso à Informação. O Marco Civil da Internet, a gente viu que é um documento que tenta padronizar, né, como é a gerência, o controle, o acesso à navegação da internet, né? Dividindo ali, né, no Marco Civil da Internet, né, deveres e responsabilidades de vários envolvidos, né? Desde o usuário comum ao prestador de conexão, ao prestador de serviço online, ao governo. Então, todos esses têm seus papéis definidos. E a outra lei que a gente viu foi justamente a lei de acesso à informação. Que essa lei fala justamente disso, né? de que o governo deve permitir o acesso a várias informações relevantes ao público, né? Com base nessa lei, é o que a gente tem, por exemplo, os portais, né, de transparência, né, que a gente acaba tendo, né? O portal da transparência do município, do estado, da União. Então, essa terceira não tem nem muito debate, porque a gente viu 2 leis, das 2. Uma a gente viu que fala de internet e regras e normatizações de como utilizar. E a outra fala justamente do acesso, né, a esses dados do governo. Então, a terceira questão é até fácil aí, né? A terceira questão, letra C. Sem dúvida. Quarta questão. Bora ver aí. João é diretor de marketing, acaba de receber um bônus de 4 salários extras no fim do ano. Eita! Aí sim, Iria. Iria. Um a mais já estava bom? Um a mais já estava bom, imagine 4. Por conta do aumento de mais de 20% das vendas durante sua gestão. Aí o cara também trabalhou, né? Ao implantar um sistema que analisava os motivos pelos quais os clientes antigos deixavam de comprar seus produtos, João conseguiu criar estratégias de preço e de ofertas que cativou os clientes antigos e os fez voltar a realizar negócios com a empresa. E aí ele pergunta, né, o que foi que João implantou? Aí, em resumo, né, ele teve um sistema que analisava os motivos pelos quais os clientes antigos deixavam de comprar seus produtos. E aí ele dá umas opções aí, né? Um RP, um site na internet, um SCM, um CRM operacional e um sistema de BI, Business Intelligence. Vocês têm palpite dessa daí? CRM. Calma. Eu sei que é aquela sigla que tem a ver com o cliente, mas só estou tentando me lembrar qual é.
Se for aqui, tu tá procurando, essa daí é o CRM, né? Consumer Relationship Management, né? Gerenciamento do Gerenciamento do cliente. relacionamento. Eu acho que é isso aí, professor. Exatamente isso aí. Uhum, muito bem. Ah, isso aqui não vai influenciar nada, não, minha gente? Sim, mas como não é um processo assim, como podemos dizer assim, um processo constante que pode ser feito diário, pode ser para operacional, não, professor? Olha o choque que a gente tem do enunciado, ó. Um sistema que analisa. Quando a gente está falando, a gente viu que a gente tem a classificação do CRM, né? Se tu for olhar lá no slide da seção 3, tu vai ver que a gente acaba categorizando lá o CRM, né? CRM operacional, que é voltado justamente para o contato direto, né? Então gerenciar as formas de contato com os consumidores. E o CRM analítico é o cara que seria responsável por fazer uma coisa semelhante com essa daí, né? Porque tu vai analisar o perfil do consumidor. Beleza. E aí, professor, aí não vai ter resposta não, é? Porque tu tá falando aí que não dá para aplicar um CRM operacional para analisar, né? Na verdade, o CRM operacional é o cara que é responsável por levantar os dados da para a tua base, né? Para que uma outra ferramenta, seja um CRM analítico ou alguma outra ferramenta, possa processar, né? Então, essa é... no começo eu falei que tinha umas casquinhas de banana, né? Essa é a primeira. Essa é a primeira. Então, não é letra D. Não é letra D. Eu vou ajudar vocês. Vamos descartando, né? O cara criar um site na internet não quer dizer que ele fez estudo de análise, né? Então, também a gente já descarta a letra B. Aí fica A, C e E. O C, ele fala aí do gerenciamento da cadeia de suprimentos. Não tem nada a ver com esse problema que ele resolveu, né? O problema não é da tua organização com o fornecedor, é da tua organização com o cliente. Então, não tem nada a ver com esse SCM aí também. Então, fica entre A e E. O ERP e o BI. BI não é Business Intelligence, Exato. não é negócio inteligente. Negócio de quê? Eu acho que é BI. É um bom Eu palpite. acho. É um bom palpite. Não sei se eu acertaria. É um bom palpite. Porque, vê só, o ERP, a grande vantagem do ERP é tu ter um olhar amplo da tua organização. Então, é um sistema, né, que ele vai estar conectando, facilitando, criando dashboards e relatórios com vários detalhes, etc., etc., da organização. Repara que não é o ERP, ele não é um sistema que é voltado para analisar, por exemplo, o que está fora da organização, que é o nosso usuário, nosso consumidor, nosso cliente. Então, o que é que a gente tem? A gente tem um sisteminha de BI. O que é o BI? BI é a sigla para Business Intelligence, né? Inteligência de negócio. Ou seja, é um sisteminha que tu, quando alimenta ele com alguns dados, tu consegue, né, fazer algumas análises para observar, né, por exemplo, o que é uma tendência em valor de dados,
ou o que é uma moda, né? Ou seja, um valor que está se repetindo muito, ou, nesse caso aí, né? Um motivo que se repete muito, né? O motivo de deixar de fazer uma compra e tal. Então, e outra coisa, né? Como é que tu responde essa quarta questão, né? Ele fala que ela utilizou um sistema de análise, né? Desses aqui, os únicos que são de análise são o ERP e o BI. Com a diferença que o ERP ele é focado na organização, né? Nos processos, o que compõe a organização. Enquanto que o BI ela é mais amplo, cara. Tu pode aplicar o BI em várias áreas, inclusive nessa análise de clientes. Essa questão ela poderia... Professor, Oi? então no caso, só não é um CRM por causa dessa parte operacional. Isso, era justamente o que eu ia falar agora. Se ele tivesse colocado aqui um analítico, essa questão ia ter duas respostas. Daí é. Entendi, ok. Ok, massa. Tranquilo aí, Lucas? Que eu vi que tu também participou aí. Beleza, beleza. Show de bola. Tá tranquilo, minha gente? O ritmo aqui, não tô correndo muito, não, né? Não, tá suave. Tá suave. Espero que esteja suave também semana que vem. A hora de errar é aqui. Justo, justo. A hora de errar é aqui. Vamos para a quinta? A quinta é boa também. Caiu alguma coisa aí. Agora caiu mesmo. Vamos para a quinta. Os sistemas de informação, SI, ajudam as empresas a melhor planejar e controlar sua produção. O planejamento das necessidades de materiais, MRP, né? Material Request Planning, MRP. Tem que saber, é bom saber o significado dessas siglas, sabe, gente? Facilita pra caramba entender os enunciados. Não é toda a questão que vai vir assim, né? Com o nome e a sigla do lado, né? Mas tudo bem. O planejamento das necessidades materiais, o MRP, é um dos módulos que evoluíram e deram origem a novos sistemas de informação. O tipo de sistema de informação originado a partir de sistemas de MRP foi isso tem no slide. Isso é cara da FGV. Se você procurar no slide, tem uma frase lá bem explícita dizendo essa evolução aí. Ela até rotula lá como MRP 2.0, sua evolução e tal. Professor, eu não decorei o slide. E eu nem quero que você decore. Como é que eu respondo essa questão? Vamos analisar. Repara que ele fala do MRP, né? E o MRP ele fala dessa coisa de gerenciar e fazer esse planejamento dos materiais que vão ser consumidos, né, os insumos. Então, repara que esse MRP ele tem por característica ele ser meio que multidisciplinar, né? Ele não trabalha exclusivamente dentro de um setor, né? Mas ele pode estar se comunicando com alguns outros para justamente observar essa demanda que tu vai ter de produção. Então, já é uma característica bem forte, que não é uma característica que apresenta em muito software, né? Essa característica dele ser multidisciplinar, envolver muitos ou todos os departamentos, né? E vamos ver as alternativas aí, né? Ele fala do sistema de apoio à decisão, né? Na verdade, a gente vê o sistema de apoio à decisão ele evoluindo do sistema de processamento de transações, né? Porque o sistema de processamento de transações é o cara que está coletando e, entre aspas, criando, né? Que ele não cria do nada, né? Ele cria com base nas operações, os dados.
E esses dados, né, depois de tu tanto coletar esses dados, só surge a necessidade de tu analisar esses dados, né? E é daí que vai surgir o sistema de apoio à decisão. Então, não foi do MRP. Ele coloca aí o sistema de gestão do conhecimento, que são duas áreas completamente diferentes, né? O MRP falando desse planejamento da produção, do consumo, dos insumos, etc. E esse de gestão do conhecimento, a gente viu que é uma característica que a gente tem, né, de controlar dados e informações da organização, muitas vezes voltados ali de maneira tácita, né, de maneira explícita. Então, como tu documentar todos esses conhecimentos que são construídos, né? Então, isso é o papel desse sistema. Para que não é muita a área ali do MRP, né? Então, também não tem muito a ver. O sistema de processamento de transação, né? Como se tu for olhar grossamente, o MRP tem uma leve ligação, mas é o contrário, basicamente, né? Porque o MRP ele pode estar acessando esses processamentos de transação, né? Para justamente observar como é que está o consumo desse material que ele está gerenciando, né? Ou como está o número de vendas. O sistema de vendas também é um exemplo de processamento de transações. Então, o MRP, na verdade, ele pode estar utilizando esse sistema de transações e não um sistema de transações evoluiu no MRP. Não, o caminho não é isso. E ele coloca aí o ERP, Enterprise Resource Planning. Pega aquela característica que eu falei do MRP, dele ser presente, né, justamente para ele ajudar ele nesse planejamento, ele ser presente em vários setores, né, ou pelo menos ele está consumindo dado, né, de vários setores. É uma característica que é pertinente demais para o MRP. Porque o ERP a gente viu que ele é responsável por justamente pegar os dados de vários setores, na verdade de todos os setores da organização, para tu ter construções de relatório, né, mais robusto, né? Então, essa ideia que tu tinha voltado ali para consumo de materiais, essa ideia evoluiu de tu estar tendo esse gerenciamento e tu gerenciar agora toda a organização. Então, a quinta aí seria a letra D. Na ela ainda fala do sistema just in time e tal, mas também não tem muito a ver com o que a gente está debatendo agora, né, do MRP. Então, quinta questão, letra D. Não tem nem dúvida nessa daí. Foi tranquila essa? Se eu acertar. Olha aí. Olha aí. Zé Já Paulo. é. Opa, diga aí, John. E eu tenho uma lembrança que na pesquisa que a gente fez, ele falava justamente, né, que o MRP primeiro começou com a versão 1, depois evoluiu para uma versão 2 e ele já integrava diversas áreas assim do setor, né, assim da empresa. Aí o RP ele cresce mais essa ideia, né, de integrar os setores. Ele vai para toda a organização. Exato, exato. É como eu falei, até os meninos de administração, eu não sou aluno de administração não, mas já estou ligado que a FGV ela gosta de pegar essas, meio que uma pergunta Ctrl+C, Ctrl+V do que aparece lá no slide, né? Então, Poxa, é o que mais tem, velho. então, tem isso. Tanto que eu tenho até que lembrar vocês, né? Lá no começo da disciplina, se você for olhar no material que eu divulguei, né? Tá lá o slide oficial da FGV, né? Que ela é mais resumido do que o meu, né? Então, se tu quiser dar uma lida nele nessa última semana, né? Já que ele é mais sucinto, dá uma olhadinha, lá só está dividido em 5 slides, em 5 sessões. Então, é uma forma boa de tu revisar o assunto. Além dos exercícios, tu observar
esse slide oficial lá da FGV, está lá no Classroom. Pode procurar, foi uma das primeiras postagens que eu fiz lá em março, com esse gabarito, com esse material. Então, gabarito é um material bem legal para tu observar antes da prova. Dá uma lida nele, que é uma revisão boa. E te ajuda em questões como essa, que são questões que ele faz uma referência bem explícita ao material que eles fornecem. Então, para não perder meio ponto, dá uma olhadinha lá. Sexto, a JCG Alimentos Limitada tem recebido muitas entregas equivocadas dos seus fornecedores, o que gera problemas na logística da empresa, aumentando o custo do seu estoque, algumas vezes até atrasando a produção. Após analisar os motivos de tais erros, a organização verificou que havia muitos erros de digitação e de comunicação na confecção dos pedidos para os fornecedores. Dessa forma, decidiu investir em um sistema integrado com seus principais fornecedores, para que os pedidos de insumo fossem totalmente digitalizados, minimizando os erros de comunicação. Essa daí é fácil, né, gente? Qual dessas aqui de baixo que fala do relacionamento com o nosso fornecedor? Fácil, professor. Diga! Eu fiquei esperando. Fácil. Diga! Letra E. A letra alternativa é, professor. Olha aí. A turma tá afiada mesmo. SCM, né? Ó, gerenciamento do supply chain, né? Cadeia de suprimentos. De onde é que vem esses suprimentos? Dos nossos fornecedores. Então não tem nem Professor, dor de eu estou cabeça. observando que a pessoa pode utilizar muito a técnica da eliminação, porque só fica entre uma ou duas alternativas, porque as outras são totalmente longe do contexto que ele passa. O BI que a gente falou, né? A gente fica uma coisa mais voltada para análise, não é essa coisa operacional, como a gente está vendo no enunciado. Apoio à decisão, uma coisa gerencial também, né? Nessa auxiliada de tomada de decisão, então nada a ver. CRM, a gente viu que é a relação com forma da organização, beleza. Mas é a relação com o cliente, não é a relação com o fornecedor. Data Warehouse não é nem um sistema, né? Data Warehouse é um banco de dados, né? Lembra aí a diferença do Data Warehouse, né? Que ele é um banco de dados um pouquinho mais robusto do que o tradicional, voltado para um departamento ou para um processo, né? Então, é uma coisa mais... não é tão robusta como... perdão. Eu estou confundindo com Data Mart. Perdão. Data Warehouse é quando tu coleta esses dados, né, em um único repositório de dados, né, um único repositório que pega os dados de toda a organização. Isso que eu estava explicando, quando tu foca em um processo ou em um setor da organização, é o Data Mart, né, que ela é menorzinho. O Data Warehouse ela é maior, porque ele está contendo todos os dados da organização. Então, não tem nada a ver, isso aí é um banco de dados. E aí, no fim, tem um sisteminha para conversar com os nossos fornecedores. Então, letra E. Sexta questão, letra E. Beleza isso aí? Vamos para a próxima, para não perder tempo. Vamos no sétimo, né? As empresas que utilizam sistemas ERP, que ele fala aí, né, sistemas integrados de gestão, obtêm uma visão integrada em tempo real de seus principais processos empresariais. Aquilo que eu estava falando anteriormente, né, você tem uma visão unificada, né, uma visão global da tua organização. Então, essa visão, como produção, processamento de pedidos, controle, estoque, ele dá uns exemplos aí. Ele coloca, uma das principais vantagens da implantação de um ERP é
Aí Uma vamos ver. maior agilidade empresarial. Maior A manutenção de todos os processos organizacionais. Ou A ou C. ou A ou C. Eu vou deixar essas duas por último. Letra E. Uma melhoria no relacionamento com o cliente. Bem, sistemas ERP não são focados no cliente. Na verdade, são focados no gerenciamento da organização, conforme é o exemplo enunciado que ele dá. Então, letra E, não. Letra D. Uma diminuição das subdivisões organizacionais. Diminuição das subdivisões. Eu não entendi muito bem o que ele está falando. É meio confuso, nada a ver. Vamos pular a C. Edinaldo fica aí na dúvida de novo. Letra B. Uma redução do fluxo de informação. Redução. Uma maior, né? Aumenta, menino. Pelo amor de Deus. Tá? Facilita ali a troca de dados, justamente por ele estar conectando os vários setores. E aí ficamos, letra A e letra C. E eu quero saber de vocês qual é a resposta. Na letra Eu A acho que ele fala... os dois tá certo. Assim, mas tem um que tem mais peso que o outro. Exato, exato. Ele coloca ali, ó, na letra A ele coloca a manutenção de todos os procedimentos organizacionais. Letra C, uma maior agilidade empresarial. Edinaldo, tu vai ter que escolher uma. Na pressão agora, na pressão. Professor, eu iria na A, porque no enunciado ele coloca, tipo, como produção, processamento de pedidos e controle de estoque. Ele coloca, tipo, processos organizacionais. Eu iria na A. Uhum. Alguém discorda? Se alguém discordar, levanta a mão. Eu fiquei na dúvida, eu acho que a C também é uma alternativa bem interessante, porque querendo ou não, né, como você integra as áreas por Você meio ganha de um agilidade. sistema, você ganha agilidade. É a resposta. Letra C? C. Letra C. O que, na minha opinião, assim, né, porque a FGV ela não comenta a resposta, né, ela só dá a resposta. Mas na minha opinião, o que deixa a A errada, ele está falando isso aqui. Todos. É verdade. Edinaldo há de concordar, quando a gente viu lá na seção 6 e seção 7, principalmente, né? Quando tu insere novos sistemas, novas tecnologias, é comum tu ter mudanças, né? E aí ele está dizendo que vai manter tudo do jeito que está. A manutenção de todos, ou seja, vai manter todo mundo do jeito que está ali, bonitinho, tá? Não vai mexer em nada. Não é bem assim. Então, a sétima, letra C. Deixa eu até conferir aqui o gabarito professor. aqui para ver se eu... Por a mim, sétima. tranquilo. Eu tava em dúvida entre essas duas Certo. mesmo, mas a C fala de uma maneira mais abrangente, né? Isso. Porque, tipo, a alternativa A eu acho que tá dentro da C. Isso. Porque a manutenção dos processos já dá uma agilidade maior de todo jeito. Mas Entendi, tu tranquilo, professor. falar que todos não vai mudar nenhum. Pode estar tendo uma adaptação ali, né, devido à ferramenta e tal. Então, tem esse detalhezinho aí. Mas, tudo bem. Sétima, letra C. Vamos para a oitava questão, então. A oitava. A gestão do conhecimento envolve a captura, classificação, avaliação e a recuperação e o compartilhamento dos ativos de informação. A gente tinha até falado um pouquinho antes, né, desse gerenciamento do conhecimento, né? Aí estão algumas ações que ele faz, né? Ó, capturar, ou seja, pegar um novo conhecimento, uma nova informação,
classificar ela, né? Ou seja, ver onde ela se encaixa, avaliar se é uma coisa boa ou não, comparar ela, né? Ver se ela pode estar melhorando, evoluindo, recuperando alguma outra informação que está perdida e, obviamente, fazer o compartilhamento disso depois. E ele coloca, né, de modo a fornecer subsídios para a tomada de decisão mais eficaz. Show de bola. E ele coloca aí, né, é incorreto afirmar que a gestão do conhecimento, e temos aí as tradicionais 5 assertivas. Então ele pergunta o que é incorreto. Vamos lá, letra A. Foca em documentar os processos estratégicos para que apenas a alta direção da organização tenha acesso ao... Eu acho que é essa daí. Pois é, né? Ele limitar... Eu marcaria também. Marcou essa também? Boa. É concurso, né, minha gente? Fica de olho nessas palavrinhas aí, né? Todos, apenas, exclusivamente. Fica de olho nisso aí e levanta uma orelha aí para ficar atento. Essa limitação de conteúdo não faz sentido, né? Geralmente o sistema de gestão do conhecimento é justamente para divulgar, né, dentro da tua organização essas informações, esses conhecimentos que tu quer, né? Então, tá nisso aí, né? Então, letra A, incorreta. Vamos olhar as outras aí, né? Só para não ter dúvida, né? Letra B, né? A gestão do conhecimento utiliza ferramentas colaborativas que permitem os funcionários se comunicar através de e-mails, wikis, softwares chamados de Groupware. Beleza. Quer exemplo maior de compartilhamento de conhecimento do que um wiki? Não tem, né? Ele está muito acostumado com o Wikipedia, né? Que é o que está na internet, né? Mas tu pode pegar essa plataforma e criar esses portais de conhecimento numa rede interna, né? Na intranet. Então, letra B, beleza. Letra C. Ajuda uma organização a lidar com o rodízio de funcionários, né? Ou seja, sai alguém que tem experiência, está entrando novo. Como é que esse novo pode ganhar conhecimento? Correndo atrás lá do teu portal de gestão de conhecimento, né? Para ele adquirir, né? Com mudanças rápidas e downsizes, então é isso aí. D. Busca sistematizar e organizar informações externas que possam ser úteis à organização. Beleza. Letra E. Busca documentar as rotinas diárias, formando uma base de conhecimento que pode ser acessada por todos. Beleza. Esse por todos aqui é justamente o que deixa errado a letra A, né? Então, 8ª questão, letra A. A 9ª agora. Em função dos inúmeros ataques cibernéticos ocorridos ao longo dos últimos anos, as operações têm aumentado o investimento em segurança da informação. Olha só, minha área. Como uma das formas de reduzir o risco, algumas empresas implementaram ferramentas de monitoramento eletrônico das atividades dos usuários, em conjunto com uma política de privacidade. Aí ele coloca, né? Em uma política dessa natureza, ou seja, uma política de privacidade, é imprescindível que ele coloca isso daí. Lembrando, privacidade, né? Justamente respeitar os dados privados dos usuários. Eu acho que é A de novo, professor. Vamos ver. Ele disse aí o que não pode faltar, né? O que é imprescindível, né? É precisão e segurança nos dados. Uhum. Então, vamos lá. É imprescindível que, vamos lá. Letra A. Haja precisão dos dados coletados. Beleza. E restrição de acesso aos dados coletados.
Beleza. Ele só esqueceu de dizer uma coisa nessa letra A. Que essa coleta dos dados, ela tem que ser consentida. Que era aquilo que a gente falou do debate da privacidade, né? Ele só pode pegar os dados que eu autorizei ele a pegar. E essa nona questão é mais uma casquinha de banana dessa prova P2. Porque tu vai olhar aí, só vai ter uma alternativa que ela vai lembrar dessa autorização, né? Que é o que a gente acontece, por exemplo, né? Quando... No caso, a letra D. Pronto, eu acho que é na letra D, então. Vamos ver. Letra B, todos os colaboradores sejam informados de que sua comunicação está sendo monitorada. A privacidade do cara é tu dizer, ó, eu tô te ouvindo. Não, letra B não. Letra C, haja coleta de dados aleatórios dos usuários. Ó. Repara que ele não continua falando de conceder a permissão, né? Letra D, que o objetivo da coleta de dados seja explicitado, olha aí, para os funcionários. Eles vão avisar, diz, olha, eu quero pegar os seus dados. E, ó, haja consentimento, ou seja, ele concorde com isso, para aí tu ter, né? Ele coloca aí por escrito, né? Por escrito no computador, tu clica lá, né? Li e concordo com os termos de uso. Isso daí é o teu termo consentido por escrito. Por parte destes os usuários estão fornecendo os dados. Então, é isso mesmo, Adinaldo. Letra D. A não ser que a letra E seja melhor. Cadê? Haja coleta de qualquer mensagem emitida e recebida pelo usuário e a montagem do banco de dados. Não. Cadê o consentimento do cara? Não tem. Então, acho que essa questão aqui, essa nona, se eu pudesse destacar uma palavra para vocês lembrarem dessa coisa de privacidade, seria essa. Consentimento. Não é só você pegar as informações da pessoa, né? Mas ela também permitir essa informação. Então, permitir essa partilha da informação. Então, nono, letra D. Nono, letra D. D de Deus. D de Deus. Beleza? 10º. Chegamos na metade da prova. Os sites Enjoei. Você já conhece esse site aqui, Enjoei? Enjoei.com? Nunca vi não, professor. Eu já comprei nesse site. Ele tem uma dinâmica, ele só vende, obviamente, coisas usadas, né? E nele, o povo vende as coisas que já usou e não quer mais, ou seja, as coisas que você enjoou de ter. O nome do site é enjoei.com. Eu comprei, eu acho que foi uma compra só. Foram 2 DVDs de um cantor que eu gosto. Aí tava baratinho, comprei. Foi bom. Já estou dando uma dica muito grande aí, né, de como responder essa questão, né? Só dessa minha experiência que eu contei, né? Eu comprei de outra pessoa, não comprei de uma empresa, né? Comprei de outra pessoa. Já tá uma dica muito na cara isso aí, né? Que é o que acontece, né? Nos outros sites também, ó. OLX e Mercado Livre. São exemplos de sites de comércio eletrônico que fazem a intermediação da compra e venda de produtos entre os próprios consumidores. E, obviamente, cada um deles ganha uma pequena taxa ali, dada cada operação, né? O nome desse modelo de negócio
eletrônico repara que é uma relação de pessoa física para pessoa física. E professor, Oi, D de Deus de novo. D de Deus de novo. Consumidor para consumidor. Consumidor para consumidor. Beleza que hoje, né, o Mercado Livre aí, né, tem algumas empresas entrando, né, ali, né. Mas o foco dele aí com esses outros exemplos que ele dá aqui, né, tanto no Enjoei e o LX, pessoa física para pessoa física, ou seja, de um consumidor para outro consumidor. Então, letra D de Deus. Então, é isso. Dúvidas nessa daí? Não, né? Tranquilíssimo. 11ª. André é diretor de operações e durante uma entrevista com os gerentes de vendas da empresa em que trabalha, percebeu que a principal ferramenta de apoio dos gerentes eram enormes relatórios impressos em papel, emitidos semanalmente. Além do grande desperdício de papel, muitas vezes os dados impressos ficavam desfasados ao longo da própria semana. Após essa análise, a direção da empresa aprovou a implantação de um sistema no qual os gerentes pudessem consultar os dados em tempo real em seus próprios celulares. Este sistema é denominado, e aí ele coloca, informação gerencial, controle de processo, informação executiva, data mart e data mine. Vamos lá, eu vou nessa questão usar a técnica que a Dinaldo falou aí, né, do descarte. Elimina os dois últimos. Data mine é a ação de tu correr atrás de um dado em uma base de dados. Específico. Né? Minerar, então, né? Isso, minerar os dados. Então, não. Data mart, como eu falei, né, é um banco de dados um pouquinho mais evoluído, né, focado em um processo ou em um setor da tua organização. Então, não. Na letra C, ele fala do sistema de informação executiva, né? A gente fala muito da coisa a nível executivo, né? Eu vejo mais assim, como ferramentas planejando para o futuro, né? Tipo, tu tem o cenário atual da tua organização, tu tem a tua missão e a tua visão na tua organização, né? Ou seja, os pontos onde tu quer chegar, e cabe à área executiva, né, bolar o planejamento de como tu vai alcançar determinadas metas. Quem vai fazer isso acontecer é gerentes e funcionários. Então, para esse cenário ali dele, não, né? Repara que é uma coisa muito repetitiva para ser uma coisa executiva, né? Então, não. Sistema de controle de processo, ele estaria falando do nível de processamento de transações. E repara que o que a gente fala, né? Quando a gente pega aquela pirâmide da hierarquia, né? Eu estou descartando aqui o executivo, que é o topo da pirâmide, o controle de processo, que seria a base dela. Eu quero o meio, né? Que é justamente o papel de gerenciamento que ele está fazendo aqui, né? Então, a única que tem é a letra A. Sistema de informação gerencial. Ele nem define direito qual é. Né? Pode ser um sistema de apoio à decisão, pode ser um sistema especialista, pode ser um sistema com inteligência artificial, alimentado por um BI, etc. Ele não define, ele diz que é sistema de informação gerencial. Então, letra A, 11ª. Tranquilo? 12º. A decisão de aquisição de um sistema de informação passa sempre pela análise da geração de valor que aquele sistema vai proporcionar à empresa. Entre as vantagens de se utilizar um sistema de informação, não se encontra. Então, ele quer o que não vai acontecer. O que não vai ser uma vantagem
que eu vou conseguir só porque eu estou jogando um sistema de informação. 12ª, vamos lá. Letra A. B, Melhorar. professor. Vamos, palpite da letra B. Alguém tem outro palpite, além da letra B? Eu acho que ele não minimiza, ele aumenta o recurso, né? Depende, né, do que a gente esteja falando de recurso, né? Porque, por exemplo, interpreta pela seguinte ótica. A gente sabe que um dos ganhos que a gente tem quando aplica sistema de informações é melhorar a produtividade. E se a gente melhora a produtividade do recurso lá, né? Então a gente está usando ele de maneira mais melhorada, né? De uma maneira mais eficiente. Se tu está usando ele de uma maneira mais eficiente, quer dizer que eu não estou deixando de utilizar um determinado recurso, né? Mas que tipo, eu estou conseguindo não sobrecarregar em tempo o uso dele, né? Eu consigo ser mais objetivo. Então, se tu for observar por essa daí, tu vê que minimizar o uso de um recurso faz até que sentido, sabe? Sim. No caso, eu estava em dúvida entre essa e a letra A, por causa dessa palavra aí, cultura organizacional, se um sistema pode interferir nisso. No caso, eu só estava em dúvida entre esses dois, professor. Pronto. Porque os outros fazem sentido. Porque minimizar custos, a gente viu que é um dos objetivos lá que a gente sempre tem. Reduzir o tempo de transações, eu acabei de falar da produtividade. Com certeza. E reengenharia nos processos, que inova, né? Inovação. Isso, que pode acontecer. Que até, isso aqui faz até ponte com aquela questão que a gente descartou, né? Que ele disse que iria manter todos os processos. Não mantém, né? Pode estar acontecendo isso aqui, né? Ter essa reengenharia. Aí ele coloca, né, na letra A, porque a letra A é a resposta, né? O que o sistema de informação não consegue fazer, né? Não há vantagem no sistema de informação. Cultura, no caso, né? Melhorar a estrutura é como tu tá falando, né? A gente pode estar readaptando, né? Mexendo algumas coisas ali e tal. Beleza. Agora, mexer na cultura organizacional, tipo, não faz muito sentido isso daí, né? Não é, o sistema de informação ele não vai mudar o caráter da empresa, né? Então, é isso. 12ª não tem nem muito o que falar, porque essa letra A ela fica estranha. Concordo contigo, Adinaldo. Na letra B, a pessoa poderia também ficar na dúvida dela. São alternativas aí que vão por caminhos semelhantes, eu diria. Mas essa daí, a cultura organizacional, a gente torce o bico um pouquinho para essa assertiva, né? Então, 12º, letra A. 13º, vamos ver. 13º falando de redes, não. A gente não falou de redes ainda. Maracas Associados, eu adoro esses nomes que a FGV dá das empresas. A Maracas Associados é um pequeno escritório de advocacia e opera em um único endereço. Possui diversos usuários que acessam os sistemas da empresa por meio de uma rede. Adicionalmente, as políticas e os procedimentos podem ser acessados por um ambiente web, porém apenas quando os funcionários estão dentro da empresa. Então, beleza. Baseando-se na configuração mencionada, né? O tipo de rede
e o meio de comunicação utilizados pela empresa são, respectivamente, ele está falando, vamos lá, pegar os detalhes dessa maraca associada, né? Ela tem um único endereço. Então, em questão de rede, a gente sabe que vai ser uma coisa local. LAN. LAN, isso. Então, tu já descarta aí duas assertivas, né? A e C. Rede Bluetooth e rede WAN. Então, tá fora. Engraçado que ele não colocou em nenhuma assertiva WLAN, né? WLAN também é uma rede local, né? Só que é uma rede local sem fio, wireless. Mas ele não colocou. Mas tudo bem. Rede local, LAN, massa. E ele fala que os dados lá só podem ser acessados dentro da empresa. Intranet. Intranet. Então, a única assertiva aí que a gente tem de LAN e intranet, letra E. Nem dor de cabeça. Então, 13 é 13. De Edinaldo. É de Edinaldo. Pronto, boa. Desce. Eu fico triste porque meu nome é José Paulo, então não tem alternativa. Não tem alternativa. Só se for VOF e a pessoa acha ruim quando chega no J ainda, que é muita alternativa. Não, apesar que eu tenho... Um dos orgulhos que eu tenho aqui da Nova Roma foi Quem é de computação sabe, a disciplina de TAP. Tópicos Avançados de Programação. Teve um semestre que eu dei essa disciplina. Aí teve um exercício que eu passei, eu me instiguei. Aí eu fiz de letra A a Z. Em uma questão. Tinha outras questões. Aí teve letra para todo mundo. Para ninguém ficar com raiva. 14ª. No início do século XXI, um problema encontrado em várias... Desculpa tá rindo, gente, porque eu vi agora esse negócio aqui do século XXI, e eu me lembrei uma vez eu fui numa hamburgueria, e tinha lá o X-Egg, né? X-Egg é o sanduíche com ovo, né? E eu vi um cara pedindo, me dá um X EGG. Aí, ele basicamente continuou lendo as letras. Não sei por que eu lembrei desse agora, quando eu vi o 21 aqui. Um problema encontrado em várias empresas era a quantidade elevada de sistemas de informação de diferentes fornecedores que não estavam interligados e acabavam gerando problemas. A grande dica que ele está dando aí, né? Conectar diferentes sistemas. E ele fala dos problemas aí que tinha, né? Multiplicidade de bancos de dados, não integrados, redundantes, ocasionando problemas de gestão. Ok. Para resolver esse problema, o tipo de sistema mais recomendado então, ele diz, né? Dentro de uma organização, eu tenho vários sistemas e, consequentemente, vários bancos de dados que não estão conectados. Qual desses sisteminhas eu posso aplicar na minha organização para conectar os sistemas de informação de dentro dela? C. Muito bem, RP. CSM é para fora da organização, né? Do meu fornecedor. CRM também para fora, só que agora para o outro lado, para o lado do cliente. BI é para análise, né, de dados, essas coisas. Então, e o sistema de apoio à decisão é um processo bem gerencial do negócio, né? E não vai solucionar esse problema aí de ter banco de dados desconexos. Então, 14º, letra C, RP. Geralmente cai muita questão de sistema de informação ou essa prova foi desse jeito assim?
Rapaz, deixa eu abrir aqui meu controle, que eu passo para tu o meu histórico que eu tenho aqui das questões, para gente dar uma olhadinha. É que toda prova eu vou vendo assim, questão por questão, e vou fazendo um controle para eu dizer. Mas, assim, eu sei que essa sessão que a gente está vendo aí agora, né, que cai com frequência, sessão 3. E ela, por exemplo, ó, na P2 foi a que mais teve questões. Na PS tiveram 1, 2, 3, 4, 5 questões relacionadas à sessão 3. Então, tipo, ó, já são 2 provas aí, P2 e PS. E tu vai voltando para trás, elas sempre tem sempre são ali 4, 5. Por exemplo, 2019.1. Na P2, a gente teve 1, 2, 3, 4 questões. Na PS foram 1, 2, 3 questões. Então, vê, repara que tá, pelo menos olhando aí 2019, está aumentando, né? Era 3, 4, passou para 5, 6. Então, sempre tá presente. Sempre está presente. É uma sessão... É tanto que, para tu olhar isso daí, Lucas, qual aqui tem frequência, é só tu pegar os meus exercícios e ver qual é o maior exercício. O maior exercício em número de questões é justamente a sessão 3. Ou seja, nos últimos anos de prova, o assunto que mais cai é a sessão 3. Não é à toa ele é longo, né, também. Então, meio que se equilibra. Dá uma atençãozinha a mais aí. Sim. Interessante. Vamos lá, 15º. Banco de dados, olha aí. O Data Warehouse e o Data Mining são recursos utilizados por muitas organizações para analisar grande volume de dados e encontrar respostas para fenômenos complexos em um ambiente de negócio. Sobre esses recursos, é correto afirmar que, letra A, para utilizar um Data Warehouse, os usuários finais precisam conhecer alguma linguagem de programação. Lascou. Eu que sou usuário comum, eu vou ter que saber uma linguagem de programação, saber Java, C, Pascal, Python, Ruby, que mais? Vou lembrar das velhas aí, COBOL, Ada, Assembly, por aí vai. Tem que saber linguagem de programação? Nada a ver. É a mesma coisa que é usuário comum de sistema operacional, tu dizer que o cara também tem que manjar de programação para mexer para utilizar o sistema operacional. Não. Na verdade, a ferramenta, né, o Data Warehouse, ele já é o facilitador para tu ter esse controle e esse acesso aos dados que tu pretende. Então, não, letra A não. Letra B. Um Data Warehouse é um repositório de dados históricos orientados a assunto e organizados para serem acessíveis para atividades de processamento analítico. Essa coisa de ser orientada a assunto, ele tem um tema, né? Ou seja, o Data Warehouse das vendas dos produtos, né? O Data Warehouse, né? O assunto é o tema dos dados lá. E ele fala no fim de processamento analítico, né? Ou seja, processamento de analisar os dados, né? Certo aí, né? Verdade, professor. Letra B. Não descartaria essa daí. Eu ficaria em dúvida nela. Ô, José Paulo, Opa, mas o então. orientado a assunto não seria um data mart, não, porque o data warehouse seria uma coisa abrangente mesmo, né? Um repositório bem geral, né? O data mart, no caso, ele é orientado, como a gente fala, né? Ou a um processo ou a um setor. Ele é construído visando aquilo, entendeu? Ele é voltado para aquilo. Então, aí ele não se encaixaria nessa definição de orientados a assunto, não? Não. Vamos lá. É uma explicação que vai ser um pouquinho mais ampla.
Que eu vou até usar a lógica que eu tinha numa disciplina lá no Instituto Federal, que era uma disciplina de análise e modelagem multidimensional dos dados. Obviamente, esse negócio de multidimensional, tu já vê que a gente vai trabalhar com data warehouse, né? Dado volume. E lá o que, é que a gente tinha nesse negócio de ser multidimensional? Esse negócio de ser multidimensional é que tu tem vários fatores trabalhando nessa base de dados. Por exemplo, fatores que são comuns a gente ter, fatores fáceis. O tempo, a ordem dos dados, né? O tempo. A categoria geográfica, ou seja, tu pegar os dados e dividir ele, sei lá, por rua, estado, bairro, cidade, país. Então, essas quebras geográficas tu também tem. Então, são várias dimensões que tu pode estar quebrando esses dados. Obviamente, outras dimensões surgem com base no trabalho que tu tem. Beleza. Isso aí eu já estou falando dessa parte multidimensional. E justamente por ele ter esses vários caminhos que tu pode estar filtrando, todas essas dimensões, elas têm que partir de um determinado assunto, de um determinado tema. Então, por exemplo, quando eu falei da dimensão tempo, então eu estou quantificando em tempo o quê? Eu estou quantificando em tempo as vendas que eu tive. Aí tu pode quantificar isso, né? Por dia, por semana, por mês, por semestre, por ano. Então, beleza. Estou quantificando aqui na minha dimensão do tempo as vendas. Na minha dimensão geográfica, então eu estou dimensionando minhas vendas por loja, ou por bairro onde o cliente mora, ou por bairro onde teve o maior número de vendas. Então, eu consegui categorizar isso. Então, repara que essa minha base de Data Warehouse, apesar de a gente ter várias dimensões em que a gente pode estar filtrando esses dados, elas sempre partem de um mesmo princípio, do mesmo assunto. Que aí é uma coisa bem de terminologia, no caso, né? Como que tu vai chamar esse tema central do Data Warehouse. Aí, o tema central disso daí é o que a gente chama de assunto. Tem Entendi. outros autores que chamam por outro nomezinho, mas eu não estou lembrando de cabeça. Entendi. Deu para aceitar? Deu sim. Deu sim, é porque quando eu vi de cara assim esse orientado assunto, só me lembrei o Data Mart, né? Mas aí você explicou que tem todo um conceito por trás aí desse orientado assunto. E bota na cabeça que a orientação do Data Mart é a um processo ou a um setor da organização. Então, Sim, não entendi. É porque eu justamente fiz a associação de setor ou processo com um assunto. Entendeu? Mas eu entendi agora o que você falou. Valeu. show de bola. Letra C. Data mining. Data mining é uma técnica de análise de dados. Corretíssimo. Exclusiva para aplicação de um data warehouse. Errado. Tu pode aplicar data mining em qualquer base de dados, né? Seja um data warehouse, um data mart, um banco de dados. Então, é isso. Até aqui, até dados está correto. Daqui para frente está errado. Letra D. O data mining armazena dados extraídos de bancos de dados de diferentes organizações. Oxe, hacker agora vai invadir os dados das outras organizações, diferentes organizações. Geralmente está fazendo data mining na tua própria organização, em diferentes setores da tua organização. Então, não. Letra E. Um data warehouse armazena dados por períodos não superiores a 3 meses. Oxe, a graça é tu ter os dados por um período para tu comparar e fazer uma análise estatística bonitinha. Então, 15º, eu nem me lembro mais qual é a letra. Letra B, né? Data warehouse, né? Letra B. 15º, letra B.
Vamos lá, 16º. Os bancos de dados relacionais. Esse negócio de banco de dados relacionais, né, é aquilo que a gente viu, né? A gente montar tabelas e aquelas tabelas tem lá as chaves primárias e estrangeiras para criar uma relação, né, entre as tabelas. Esses bancos de dados relacionais são utilizados na grande maioria dos sistemas de informações gerenciais modernos. Sobre bancos de dados, é incorreto afirmar que... Vamos lá, letra A. Eita, agora vai relembrar aquilo tudo. Letra A. A chave primária é o atributo que identifica de forma unívoca um registro dentre os demais. Tudo certo. Tudo certo. Letra B. Um registro é um conjunto de atributos que representam um objeto ou um elemento. Tudo certo. Eu até disse, né? A linha da tabela. Né? Você pega o registro de fulaninho no meu banco de dados. Então, tu está pegando os dados de fulaninho no teu banco de dados. Né? Está pegando todos os atributos que estão relacionados àquela pessoa, né? Aquele elemento ou aquele objeto. Então, letra B também tranquilo. Letra C. Um campo contém o valor de um atributo específico de determinado registro. Verdade. Tranquilo também, né? Eu acho que é agora, eu acho que é a D. Letra D. Vamos lá. Um banco de dados não permite nenhum tipo de redundância de dados para que não haja duplicidade de informações. Então, essa responsabilidade não é do banco de dados. Porque, tipo, ele não pode proibir dois dados iguais ali, porque, por exemplo, se duas pessoas com o mesmo nome, aí o banco de dados não vai deixar colocar, porque não. Já tem um José Paulo no meu banco de dados, eu não vou permitir que você cadastre outro José Paulo, não. Não. Tem uma duplicidade de informações, mas não é uma duplicidade de registro. Aí tem uma diferença, né? Quando eu falo da informação, né, do dado, é justamente o que eu estou colocando no banco de dados. Né? Pode acontecer, né? Sei lá, pessoas que têm o mesmo endereço, pessoas que têm o mesmo nome, né? Então, pode acontecer, né? Mas nunca o mesmo registro, né? Por exemplo, existe duas vezes o meu cadastro, duas vezes o meu CPF lá repetido, em duas linhas diferentes do banco de dados. Isso daí é repetir um registro. Aí, repetir registro a gente realmente não repete não, né? Por causa da chave primária. Quando a chave primária é o CPF, por exemplo, tu não consegue repetir. Mas no caso, um dado aí, né? Um dado específico ali, pode acontecer. Então, é isso aí. Professor, Incorreto, né? Ele cai incorreta, né? Então, letra B. Diga aí. com essa questão eu estaria aprovado na sua disciplina. Olha aí. E ainda tem 4 Tomara que a sobrando. FGV seja assim. E ainda tem quatro sobrando aí para tu Aí, melhorar. Ainda tem 4 sobrando bora aí. simbora. Deixa eu só ler a letra E para a gente pular para a última página, né? Na letra E ele fala aí, né? Um banco de dados é um conjunto integrado de tabelas ou arquivos de dados relacionados, logicamente. Lindo, maravilhoso, letra E. Então, letra 16ª, letra D. Letra D. 17ª, vamos lá. Falar sobre segurança. A gente falou de segurança um pouquinho na última sessão, né? Por sinal, hoje, eu vi que é uma das alternativas aqui, né? A gente tá rodando aí entre Windows e Linux um novo ransomware que está sendo chamado aí de Ticon.
Então, tenham cuidado aí nos próximos dias por onde vocês estiverem navegando. Só lembrando, o ransomware é aquele malwarezinho que entra e sequestra teus dados e pede o resgate dos dados, né? Aplicando criptografia. Então, eu lembrei logo hoje de vocês, justamente hoje a gente pega essa questão. Legal, mas vamos para o enunciado logo, né? O gerenciamento da segurança consome entre 6 a 8% do orçamento de TI em países desenvolvidos. Além do aparato tecnológico como softwares, antivírus e firewalls, o treinamento e as campanhas de conscientização são itens fundamentais para que uma organização fique livre de ataques cibernéticos. São exemplos de brechas de segurança que não podem ser evitadas por campanhas educativas de usuários e não técnicos de sistemas de informação. Ou seja, o que é que eu não consigo evitar? O que eu não consigo evitar através de uma campanha educativa, essas coisas. Aí vamos lá, ele fala aí do ransomware. Ransomware, eu fazendo aí uma campanha educativa para o povo, sei lá, ter cuidado quando navegar, ter cuidado para abrir links, essas coisas. É uma forma de eu me proteger de um ransomware? Né? Ele não invade tua máquina aí do nada, não, né? Tem um motivo ali para invadir. Então, dá para evitar, dá. Pirataria de software, dá para a gente evitar educando o povo? Dá. Ataques DDoS ou de negação de serviço, né? Que é a sigla aqui, né? Que é Deny Domain Operation System. Eu não estou lembrado do OS. Mas é a sigla em inglês para justamente isso aqui, para negação de serviço. Dá para evitar isso? Educando o povo? Não, né? Por exemplo, um site... Não entendi bem, professor. Eu vou dar um exemplo. Esse ataque de negação de serviço é o que acontece muitas vezes até sem querer na internet, por exemplo. Tem um site, sei lá, site do Enem. Todo mundo tenta de uma vez acessar ele e o site cai. O site caiu porque ele recebeu muita demanda de uma vez, né? E o servidor onde está acessado esse site, ele não dá suporte para tudo isso, e aí ele cai, né? Ou seja, ele para de atender todas as requisições que estão vindo para ele e ele derruba, né? Ele para. Isso pode virar um ataque de segurança. Esse ataque, ele pode acontecer da seguinte maneira, né? Tu infecta várias máquinas e pede para elas ficarem fazendo requisições a um determinado serviço online, a um determinado site. E de tanto fazer requisições, tu acaba derrubando esse site também, né? Ele não consegue atender novos usuários ali, porque ele está congestionado o acesso, né? Então ele não consegue que ninguém mais consiga acessar ele. Então isso é um ataque de negação de serviço, né? Eu estou negando aquele serviço a você, porque eu estou mantendo esse serviço ocupado para esse meu ataque. Então ele não vai ter tempo de lhe atender. Então eu estou negando o serviço para você. E esse é um tipo de um ataque que tu não consegue se proteger. Porque é um ataque, entre aspas, em massa, né? Muitas pessoas fazendo solicitação ao mesmo tempo naquele teu serviço. Então, tu não se protege disso daí. Simplesmente acontece. Na verdade, existem formas de se proteger, que é, por exemplo, a adoção de um honeypot.
honeypot é traduzindo mesmo, né? Um pote de mel. Que é, na verdade, tu criar meio que um ambiente controlado e tu tentar direcionar o ataque para esse pote de mel. Ou seja, tu mantém teu serviço principal ativo e tu desloca, né, o ataque, né, muda a mira dele, não para o teu serviço, mas para esse ambiente controlado. Então, o cara vai estar pensando que está derrubando o teu site, mas ele está derrubando alguma outra coisa lá que não vai te atrapalhar. Então, isso é uma coisa que tu pode servir de proteção, mas é uma coisa que tu não evita de acontecer. Então, 17º seria a letra C. Porque, ó, letra D e letra E tu consegue evitar. Por exemplo, phishing, né, que é aquele golpe que eu falei para o cara pegar informações tuas, né, ele roubar informações, esse tu consegue evitar, né? Justamente tu verificar direitinho a página que tu tá, evitar passar informações sensíveis tuas, né, como senha, como informações pessoais. Então, isso tem como evitar. E roubo de identidade também, né? Se tu tá aplicando uma senha a teu serviço, uma senha forte, tu faz autenticação em 2 fatores dos teus serviços, né? Ou seja, quando tu faz login no computador, tu tem que autorizar aquele login no teu celular para que fique tudo certo. Então, tem essas coisinhas aí que tu consegue garantir o acesso delas, né? Então, 17º, letra C. Letra C. Vamos lá. 3 últimas. 18º. Os armazéns de dados, Data Warehouse, são muito utilizados para análise de longo prazo, para análise de dados drill down e bottom up. Drill down, né, e detalhando, né, mais, ou seja, diminuindo a granularidade, e bottom up, né, pegando um pequeno dado e vendo a ligação dele, ou seja, aumentando a granularidade. Só pode repetir, professor, por favor? Essa que coisa é de granularidade. Esse dry down e bottom up. Isso. Drill down, ou seja, eu pego o dado e vou detalhando ele. Ou seja, Certo, entendi. Cada vez mais sendo mais específico. Isso. Vou aplicando mais filtros ali nele, detalhando mais e baixando a granularidade do dado. E o bottom up é o contrário. Eu pego um dado que eu estava querendo e eu quero ver as relações que esse dado teve. Então, eu estou aumentando a granularidade dele, ou seja, estou partindo do detalhe para o dado maior. Então, é o caminho contrário. Entendi, professor. Boa. Visto isso, né? Então, vamos lá, né? A modelagem ou estrutura indicada para a construção do armazém de dados é denominada... Eu acabei de falar isso. Qual é o... que eu falei justamente, né? Como o Data Warehouse ele tem muitos dados, muitas dimensões. Eu até falei o nome da disciplina que eu estava lá antigamente, no Instituto Federal. Que era análise e modelagem multidimensional. Esse multidimensional é justamente os diversos fatores que tu tem aplicados a um Data Warehouse. Então, a estrutura que ele coloca é justamente a estrutura multidimensional. Quando tu tem vários dados ali concentrados, tu consegue ver de várias maneiras, de várias dimensões. E não apenas aquela dimensão 2D que a gente tem uma tabela de dados, né? Que tu vem basicamente em linha e coluna. Em um Data Warehouse, né? Imagina aí várias tabelas, uma colada na outra. Então, ao invés de ter uma coisa em 2 dimensões, tu tem em 3 ou em 4, porque tu tem várias maneiras de tu organizar esses dados. Então, 18º, letra A. Ele fala aí, banco de dados hierárquicos, nada a ver, modelagem OLAP. OLAP é uma ferramenta que a gente falou, né? É o Online Analytical Process, né?
são ferramentas que podem ser aplicadas em warehouse. Letra D, banco de dados orientado a objeto. Isso aí é só uma característica de montagem do banco de dados. Banco de dados, entidade de relacionamento, orientado a objeto, OSQL. Então, tem várias maneiras de construir banco de dados. E modelagem circular, que eu não faço ideia do que seja. Então, 18º, letra A. 19º. A empresa MFP teve um grande prejuízo em 2018. Esses sistemas de informação começaram a apresentar instabilidade e quedas em função do aumento repentino do número de vendas. Além de afetar a imagem da empresa, a instabilidade ocasionou perda de clientes e cancelamento de contratos. Uma das falhas do planejamento estratégico TI da empresa foi não prever esse aumento repentino do uso de sistemas de informação. Isso porque, durante a aquisição do hardware e do software, não se avaliou corretamente. Então, ele está falando dessa coisa de crescimento do sistema de informação, crescimento do software. Dessa coisa aqui, as alternativas que a gente viu, de crescimento de software, a gente falou de modularidade, escalabilidade e só. Eu não falei de portabilidade, né? Portabilidade seria a característica do sistema rodar em vários dispositivos diferentes, ou seja, roda no Windows, roda no Linux, roda no Android, roda em todo canto. Isso seria portabilidade. É fácil de tu migrar para outro lugar. O que acontece com o celular, por exemplo? Né? Tu tem a portabilidade de operadores, ou seja, tu leva teu número para onde tu quer. Letra D, ele fala aí da topologia de rede. Bem, ele está falando que o problema aí é justamente o uso do sistema em si, não um problema de rede. E essa coisa que ele fala aí de topologia de rede, ele estaria falando o quê? Sair do modelo cliente-servidor e ir para um modelo P2P, que são aplicações bem diferentes, né? Então, também não. E ele fala aí o uso de nova tecnologia. Repara que em nenhum momento denunciado ele falou que a tecnologia que ele está utilizando é defasada. Ele está falando que ela não tem suporte para usar. Então, é o volume da coisa, né? Ele começou a ser muito bem utilizado, mas quando aumentou o volume, a qualidade caiu. Então, repara que a gente fica aí nessa alternativa entre modularidade e escalabilidade. A grande diferença, né? Modularidade geralmente é pronto para softwares terceiros, né? Então, eu libero novas funcionalidades quando eu falo de modularidade. Mas não é esse caso, né? Ele não está reclamando de uma falta de funcionalidade, né? Ele está falando de uma falta de desempenho. E essa coisa de desempenho dessa evolução, aí a nossa resposta vai cair para escalabilidade. Eu tenho um software construído e ele ir crescendo conforme minhas demandas também crescem, né? E evoluindo com o passar do tempo. Então, na 19ª questão, seria isso aí. A letra B. Letra B. Escalabilidade. Para fechar, a última aí, a 20ª, o EDI foi uma das tecnologias mais importantes na transmissão de dados entre empresas até o início do século, por conta de seu alto custo de implantação. Novas soluções e novos padrões de transferência de arquivos foram criados, principalmente pela indústria da internet, para que não fosse mais necessário utilizar o EDI. Então, repara que ele está falando aí
transferência de arquivos. Aí, essa questão, eu achei uma sacanagem ela, porque ela é bem técnica, na verdade. Isso aí é uma questão para computação, mais do que de administração. Mas, tudo bem, vamos entender. Ele pergunta aí qual dessas tecnologias abaixo é uma tecnologia de padrão de transferência. Os meninos de computação querem responder essa? Seu Gabriel, seu Ramos, seu John. John, eu acho que já trabalhou com essa tecnologia. Com certeza. Gabriel. XML, né? Isso, XML. Aí vamos explicar para quem não é programador. Vamos lá. Aí fica até de informação para vocês. Né? SQL é Structured Query Language, né? Linguagem de query estruturada. Isso daí é uma linguagem para banco de dados. Ou seja, eu disparo comandos para um banco de dados através do SQL. Então, isso daí não é linguagem para transferir arquivo. É uma linguagem para inserir dados em banco de dados, buscar dados em banco de dados. Então, é voltar para banco de dados. HTML é o esqueleto da tua página na internet. Quando tu amarra aqui, ó, vai ter um título, vai ter uma imagem, vai ter um link, é tudo código HTML. Então, é isso. XML, que é a resposta, né? Um padrão para transferência de arquivos. Então, XML, tá aí. Python é uma linguagem de programação. Linguagem de programação estilo a gente tem Java, C, Ruby, por aí vai. É uma linguagem de programação. E o Superset, eu não sei o que é o Superset. É o quê? Um programa da MTV? Não sei. Não faço ideia do que seja. E é isso. Essas 20 questõezinhas aí da P2 do semestre passado. Alguma dúvida, minha gente? Quanto a isso? Não, professor, por mim tranquilo. Beleza, não. Tranquilo. Alguém mais alguma coisa? Não? Não, tranquilo. Boa, já. Então, é isso, minha gente. Eu queria agradecer a todos vocês, de todos os cursos, pessoal de administração, pessoal de ciência da computação, que eu já conheço há muitos semestres. E quem eu conheci esse semestre, né? Além do povo da administração, gestão comercial, o povo de processos gerenciais também. Acho que eu estou esquecendo algum curso. Acho que não. É isso. Eu só queria agradecer a vocês pelo semestre. Foram uma turma boa, apesar das dificuldades que a gente teve. Eu pago pela minha experiência de estar trabalhando home office. Vocês também pagam pela minha experiência da gente estar estudando home office. Mas espero que vocês tenham gostado da experiência. Eu acho que foi um semestre proveitoso, né? O semestre ainda não acabou, mas acabou os nossos encontros semanais, né? De aula, de assunto, de videochamada. Então, eu só queria agradecer. Eu sei que vai ser difícil encontrar com vocês de novo em sala de aula, porque em administração e nos cursos tecnólogos eu só dou essa disciplina. Então, vocês passando semana que vem na P2, então não vão me ver mais. E os meninos de computação já estão no último período, a maioria estão saindo. Olha aí, hein? Quem vai ficar, mas já pagou boa parte das disciplinas comigo, mas
Enfim, para todo mundo, independente do curso, logo, logo a gente vai se ver de novo fisicamente pelos corredores da Nova Roma. Então, eu desejo para todo mundo aí que vai entregar as atividades, faça direitinho. O pessoal da administração, boas avaliações. Espero que vocês só precisem fazer a P2 e não precisem fazer PS. Vai ser maravilhoso. E é isso. Só tenho a agradecer a vocês pelo semestre. Muito obrigado. Professor, eu agradeço também ao senhor, porque no começo do período eu achava que seria uma cadeira desnecessária para o meu curso, mas no final dela estou vendo que é totalmente útil e agradecer também por esse tempo de aprendizado. Valeu, meu querido. Valeu, Zé Paulo. Até mais, viu? Valeu, minha gente. Obrigado, viu? Até a próxima. Valeu, professor. Obrigado. Valeu mesmo por tudo. Obrigado. Valeu, Landes. Abraço. A gente se vê aí pelo Sim. Sim, sim. Ai, trocado. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, tchau.